Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Portal da Consciência, onde nosso primeiro convidado aqui é o Igor Reis, o autor do Método Reis, que tem uma trajetória aí com criação da realidade, lei da atração, especialista nessa área aí. Ele vai estar contando um pouquinho mais aqui para nós sobre o seu processo nessa área e um pouquinho mais a fundo para a gente entender junto como funciona essa área. Igor, me conta um pouquinho mais. Quando você começou nessa área e como funciona toda essa área aí para ti? Legal. Obrigado pelo convite, né? Hoje, nosso primeiro podcast. Eu estou muito feliz de termos começado esse processo juntos. E, bom, hoje, então, nós vamos falar a respeito de expansão da consciência, prosperidade. É um assunto bem intrigante. Muitas pessoas acabam não conhecendo a verdade, né? O que engloba esses assuntos. Você me perguntou como eu iniciei, seria isso? Faz quanto tempo você está aí nesse processo de entender toda essa área? Certo. Bom, o que acontece? Na minha história, né, na verdade, desde criança, eu já tinha uma certa consciência um pouco diferente, né? Para o meu padrão da minha idade, aos 4, 5 anos, eu já me percebia pensando um pouco diferente das crianças da minha idade. Então, nessa idade, mais ou menos, eu já começava a me fazer perguntas a respeito quem eu era, o que eu vim fazer aqui, o que este lugar carregava, qual era a função realmente do universo, né? Então, ali eu já percebi que a minha consciência já tinha um quê a mais, algo que já tinha vindo comigo, né, de outras experiências, de outras vidas, para quem acredita. E através desse momento, mais ou menos dos 4 ou 5 anos, foi quando eu já iniciei meu processo de expansão. Mas lógico, né, tudo, quando a gente analisa uma história, eu comecei mais ou menos nessa idade, esse processo onde naturalmente eu começava já a me fazer várias perguntas que estavam expandindo a minha consciência, mas esse processo ele foi um pouco lento, onde na infância e na minha adolescência eu não conseguia encontrar respostas, como que realmente eu resolveria os meus problemas, como que eu encontraria as respostas ideais para as minhas perguntas, mas eu sempre percebia que eu tinha essa consciência um pouco diferente. Então, num processo natural da vida, indo buscar trabalho, indo buscar oportunidades, né, no meio dos estudos, eu comecei a me deparar com situações na minha vida onde eu percebia que não existia somente a intenção, não seria somente o caso de eu intencionar o que eu queria. Eu precisava ter uma capacidade que era um pouco além da questão objetiva. Então, eu comecei a entender que realmente existiam certos padrões que moviam as pessoas para resultados específicos. Então, isso já veio bem de cedo mesmo, bem da fase ali de adolescente, e se concretizou na minha fase adulta, quando eu comecei a empreender, quando eu entrei realmente no mercado de trabalho, né? Para quem não sabe, além de ser mentor, eu sou também cabeleireiro, empreendedor, empresário, e nesse processo eu comecei a autoanalisar a minha própria história. Então, quando eu observo tudo o que eu vivenciei, desde o primeiro momento que eu entrei nesse universo e realmente comecei a minha jornada ali, né, como um indivíduo, como uma pessoa que buscava ter um autoconhecimento explícito, eu comecei uma jornada de autodesenvolvimento, de muita busca, de muitos estudos, e isso foi um interesse realmente muito cedo. Então, a minha jornada se iniciou através de estudos, através de livros. Quantos anos você tinha quando começou a estudar? Entender. Desde pequeno você percebeu que não éramos somente matérias, que tinha algo além de tudo isso. Exato. Mas em que momento você passou a estudar tudo isso? Olha, então, o processo de estudos, na verdade, começou realmente de uma parte assim mais racional, né? Não iniciou já direto na espiritualidade, até porque eu tinha dentro de mim essas perguntas, mas eu não tinha clareza que realmente o mundo espiritual ele teria uma conexão direta com os meus objetivos, com a minha vida, com o meu propósito. Então, inicialmente, mais ou menos ali dos 14 anos, eu comecei a estudar pelos caminhos básicos, né? Como enriquecer, como
as pessoas YouTube, que... livros, enfim. Isso, como que as pessoas que enriqueceram, elas conseguiram alcançar seus objetivos, e ali eu fui buscando através de conhecimentos de autores conhecidos, nacionais, internacionais. Então, mais ou menos a partir dos 14 anos, através dos livros. Quando eu iniciei realmente a minha vida como empreendedor, foi ali que realmente eu comecei a perceber que tinha uma conexão um pouco maior com o espírito, né? Porque quando a gente fala de expansão da consciência, a gente entende que, de fato, a expansão da consciência é algo que transcende a matéria. Então, o expandir a consciência é justamente isso, você entender que você é algo além do físico. E foi mais ou menos ali por volta dos meus 19 anos que eu comecei essa busca, esse autoconhecimento para a espiritualidade, né? E nisso você passou a criar a tua realidade. Isso você passou a... Foi onde você empreendeu, não é mesmo? Isso, exato. Quando eu iniciei como empreendedor, ali eu já tinha um certo conhecimento através de livros, né, que eu adquiri, ao qual eu já entendia que aquilo que eu pensava, eu criava. Então, quando eu pensei, bom, agora eu já sou um empreendedor, já sou um profissional autônomo, eu vou usar do poder da minha mente para criar uma realidade. Mas eu ainda não tinha todos os ingredientes do bolo, né, que eu considero hoje algo que é o fundamental para que qualquer pessoa realmente tenha domínio sobre a sua criação de realidade. Então, eu fui da maneira mais simples possível, igual as pessoas praticam quando elas estudam sobre lei da atração. As pessoas elas vão pelo canal mais simples, que é o pensamento. Então, como 99% das pessoas, eu iniciei através de usar uma das minhas faculdades mentais, que é o nível do pensamento, para criar minha realidade. E sim, né, de uma certa forma, eu já consegui ter resultados naquele período, porque é uma questão um pouco natural. Quando você coloca energia no seu pensamento, né, junto com as suas emoções alinhadas, você consegue já criar uma nova realidade, que foi o caminho que eu segui. Mas eu ainda não tinha certeza como que eu controlava isso. E logo depois eu tive outros processos que aconteceram, que aí sim eu precisei entender a fundo como que eu criava essa realidade e como que eu mantinha ela, né, que é o que a gente vai adentrar um pouquinho mais adiante. Aham, entendo. Claro, porque hoje no YouTube, inclusive tu falou dos livros aí, e eu acredito que os livros é o melhor caminho para você entender tudo, buscar esse autoconhecimento, entender toda essa área aí. Porque no YouTube, no Instagram, TikTok, há diversas informações aí, onde tu acaba se perdendo, sem entender, não mostram o processo, o passo a passo. E é isso que você falou, né, que não é... que você foi pelo pensamento, né? Que foi é o que mais falam aí. Exato. Pensa e cria. Tudo é criação da nossa mente. Porém, existe um passo a passo, existe a vibração, existem camadas, né? E hoje você tem o método Reis, né? Onde você ensina esse passo a passo. Então, fala um pouquinho mais também sobre o método Reis, como ele funciona aí. Ok. Bom, antes de nós falarmos do método Reis, eu gostaria de explicar realmente como eu fui entender, né, como esse processo ele precisaria ser formatado, porque o método Reis é uma formatação, são passos que nós seguimos para criar uma realidade. Então, como eu disse, né, do começo eu tinha um conhecimento que era um pouco mais raso, onde eu entendia que a força do meu pensamento poderia mover, né, a matéria, poderia criar resultados financeiros, poderia me fazer atrair clientes, e assim foi. Então eu tive uma facilidade no começo, de fato, de atrair pessoas, de trazer clientes para o meu negócio, de fazer com que o meu negócio prosperasse de uma maneira simples, de uma maneira rápida, inclusive mais acelerada do que outras pessoas que eu observava que estavam ali fazendo as mesmas coisas que eu, no sentido... exercendo a mesma profissão que eu. Então eu percebia que a maneira com que eu conduzia os meus pensamentos, criava um resultado um pouco mais acelerado. Mas, como na vida nem tudo são flores, mais ou menos ali dos 19 aos 20 anos, foi quando, usando essas técnicas, usando simplesmente um poder mais raso, eu consegui criar, né, multiplicar os meus negócios, onde eu saí de apenas uma empresa, que obviamente teve um processo ali, mas eu criei essa primeira empresa, o meu primeiro salão, e eu consegui chegar a 4 empresas, onde eu coloquei mais de 20 funcionários, né, nessa colaboração, e isso para mim foi um marco, porque realmente quem conhece a minha história sabe que eu saí do absoluto zero. Eu tenho fotos onde, um pouco antes de abrir meu primeiro salão, eu atendia no meu quarto,
né? Eu fazia chamada para as pessoas que me conheciam vir fazer o cabelo comigo na minha casa. Então, eu não tenho uma situação que poderia ser considerada privilegiada, né? Eu saí realmente do absoluto zero. E saindo do absoluto zero, tendo alcançado esse resultado financeiro, tendo alcançado, né, um sucesso, um êxito profissional, eu comecei a acreditar cada vez mais que eu alcançaria níveis cada vez mais altos. E quando eu, de fato, entendi que eu estava criando a minha realidade, eu determinei que eu criaria uma grande empresa, né? Eu determinei que eu seria o dono de uma das maiores redes de salão de Curitiba. E eu fiz exatamente isso. Com essa meta na minha mente, eu coloquei isso em pauta e busquei fazer, né, alcançar esse objetivo. E por aí eu comecei a fazer todos os passos, né, de criação da realidade para alcançar esse objetivo, mas eu não sabia, né, que no meio do processo, aquilo que eu carregava da minha infância, que foi o que eu vivi, né, através da minha própria percepção de consciência, que as minhas crenças afetariam os meus resultados. Então, quando eu alcancei, né, um nível interessante ali profissional e empreendedor, eu comecei a criar problemas na mesma proporção. Então, da mesma forma com que eu estava crescendo e prosperando, quando eu me deparei, eu estava trazendo pessoas, criando circunstâncias negativas para o meu negócio. E foi aí que eu comecei a pensar, mas tem alguma coisa estranha nisso, porque as circunstâncias elas começaram a se repetir, e se repetir, e se repetir, criando sempre problemas muito parecidos. E aquilo para mim já soou como um alarme, né? Eu olhei e pensei, tem alguma coisa aqui que eu não estou percebendo. E aí, nesse processo, eu fiquei observando o que estava acontecendo, eu tentei mudar um pouco a forma com que eu estava lidando com os processos, com as pessoas, mas, de fato, esses resultados eles permaneceram aumentando. Então, dívidas, questões de pessoas se envolvendo comigo para trazer alguns problemas ali durante o nosso trabalho, e isso foi só aumentando. Então, no momento em que eu, de fato, consegui observar tudo isso, eu determinei que eu tomaria uma atitude e eu encerraria, né, as minhas atividades como empreendedor naquele momento, para que, de fato, eu conseguisse reorganizar a minha mente e entender tudo aquilo que tinha acontecido, né? Então, naquele ponto que eu tomei essa decisão, né, que eu tomei a decisão de fechar os meus negócios, de vender os meus negócios, de ter uma vida um pouco mais tranquila, foi quando, de fato, veio um despertar da minha consciência, onde eu comecei a entender e buscar realmente um conhecimento de terapeutas, pessoas que falavam mais a respeito de crenças, criação da realidade, para eu entender como eu havia criado, na mesma proporção, o sucesso e, no mesmo ponto, na mesma proporção também, o fracasso, né? Digamos que foi o que eu interpretei, né? Como que uma pessoa que saiu do zero e criou 4 negócios prósperos conseguiria trazer pessoas e criar eventos que me fizessem fechar os meus negócios. E foi ali onde minha virada de chave começou a acontecer e eu comecei a entender que, de fato, eu estava criando tudo aquilo, o meu inconsciente estava criando tudo aquilo. E nesse processo eu comecei uma jornada de entender quais eram os meus padrões da infância, como eu adquiri esses padrões, o que de fato eu acreditava sobre dinheiro, o que de fato eu acreditava sobre negócios. E ali eu entendi que o negócio era bem mais embaixo, porque, para quem não sabe, a minha infância, talvez como 99% das pessoas que vivem aqui no Brasil, nós sabemos que a nossa educação ela não é 100%. Então, o que aconteceu? Padrões repetitivos de escassez, falas sobre que o dinheiro ele não dá em árvore, esse tipo de assuntos e conversas, né, no nosso diálogo em casa, que me faziam acreditar que eu precisava passar por uma certa dificuldade para conquistar alguma coisa. E isso, quando nós entendemos como modelos mentais, isso me criou, né, padrões onde eu repeti essas crenças, né, na minha fase ali como adulto. Então, na mesma proporção que eu acreditava internamente que eu poderia alcançar os meus resultados que eu desejava, da mesma forma eu tinha crenças negativas que me fizeram a criar situações negativas e esses problemas. Então, eu comecei a decodificar tudo aquilo que estava acontecendo. Mas, como tudo na minha cabeça faz total sentido, né, eu acredito que na nossa vida nada é por acaso, tudo acontece por um propósito.
nós começamos a vivenciar experiências que nada mais são do que processos que vão te preparar para levar a algum caminho. Então, eu entendi que tudo aquilo seria um processo natural que eu precisava passar e eu quebrei as barreiras, a resistência para ultrapassar isso até chegar aonde eu estou hoje, aonde eu me reconstruí, aonde eu entendi o que eu precisava interiorizar como novas crenças, como uma nova energia. E foi a partir daí realmente que a minha virada de chave voltou a acontecer, aonde nos últimos 3 anos mais ou menos eu reconstruí os meus negócios, criei novos negócios, me posicionei como mentor, aumentei a minha prosperidade, investi em negócios novos. Então, de fato, hoje eu recriei toda a minha realidade através de uma nova mente, uma nova consciência. Então, mais ou menos isso. Muito legal. Tu conseguiu realmente manifestar manifestar a tua nova realidade. Mas onde entra, é interessante o que tu falou sobre as crenças limitantes. É sobre as crenças em si, elas já são limitantes, né? E como essas nossas crenças, elas interferem na nossa manifestação da realidade. Explica um pouquinho mais para nós como funcionaria isso. Bom, as crenças, elas funcionam da seguinte maneira. Imagine que as crenças, elas são os seus óculos, né? São pontos de vista. Então, todas as vezes que você tem uma crença, ela vai te dar uma condição para que você enxergue uma realidade de uma determinada maneira. Por exemplo, algumas pessoas dizem a seguinte afirmação: dinheiro é difícil de se ganhar. Mas isso é para algum grupo de pessoa. Porque existem outras pessoas provando exatamente o contrário. Existem pessoas que têm facilidade em ganhar dinheiro. Tem pessoas que ganham dinheiro dormindo. Tem pessoas que ganham dinheiro por herança. Entre outras maneiras que comprovam que a crença é exatamente aquilo que você acredita. Então, todas as vezes que você tem uma crença enraizada, que nada mais foi do que uma programação que você recebeu do 0 aos 7 anos, reafirmando uma experiência, uma fala, algo que te marcou, você passa a acreditar que aquilo é a sua realidade. E tudo aquilo que você acredita é o que você cocria, né? Então, o porquê que a crença ela ganha poder sobre nós? Porque aquilo que você acredita, ela fica enraizada no teu ser, né? No teu inconsciente. Então, imagine assim, nós temos o nosso nível consciente e o inconsciente. Aquilo que você acredita que está no seu nível inconsciente é o que, de fato, vai manifestar na sua vida. Por quê? Porque o inconsciente, ele tem uma atuação de 95% da nossa vida, né? Os 5% que nós temos controle é o consciente, são seus pensamentos. Então, a pessoa que tem crenças enraizadas, essas crenças elas vão atuar no piloto automático. Então, mesmo que você tente mudar a sua realidade, pensando positivo, as suas crenças voltam a reafirmar aquilo que você acredita. E os seus resultados, definitivamente, serão um feedback daquilo que você crê. Então, se você quer saber o que você acredita, você olha para os seus resultados e vê qual é o feedback que a vida está te dando. E ali você vai entender quais são os seus padrões de crenças e comportamentos. Claro, eu entendo. Até porque é o subconsciente, o nosso inconsciente, o subconsciente, o superconsciente, como o Anderson gosta de chamar, né? É o único que tem a conexão com o universo, né? E é o universo que manifesta a nossa realidade. Tu falou sobre a parte de ser enraizada, né? Essas crenças. Muitas vezes as pessoas, elas verbalizam, né? Não, eu sou próspero. Não, o dinheiro é coisa boa. Enfim, tentam mudar essas crenças. Mas quando essa crença está enraizada no subconsciente, você pode verbalizar uma coisa, mas você está vibrando outra, você está vibrando escassez, você está vibrando que o dinheiro é realmente a raiz de tudo mal, porque essa crença ainda se mantém enraizada, né? Mesmo você verbalizando outra coisa. Exato. E você falou aí, e para ti, Igor, o que é prosperidade para ti? Prosperidade, bom. Muitas pessoas acreditam que prosperidade é simplesmente dinheiro, né? Mas, na verdade, quando nós entendemos a prosperidade, na verdade, em primeiro lugar, é uma energia. Né? Prosperidade você pode entender como uma frequência vibracional. E quando você entende que você está vibrando na frequência vibracional da prosperidade, você entende que a prosperidade ela engloba tudo o que vai te trazer bem-estar. Então, digamos, tudo aquilo que você considera como bom estará incluso na prosperidade. Aí você pode ter prosperidade nos relacionamentos,
no dinheiro, você pode ter prosperidade no teu trabalho, prosperidade nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos sociais. Então, tudo isso é a prosperidade. Mas existe também a prosperidade financeira. Então, a prosperidade, a palavra prosperidade, ela engloba tudo, porque é uma frequência onde você se sente feliz e realizado. Isso é prosperidade, independente do quanto você tem. Você não é próspero só quando você alcança R$1 milhão. Você se sente próspero no momento em que você tem satisfação na sua vida. Mas, claro, se nós estivermos falando de prosperidade financeira, muda um pouquinho. Eu quis perguntar isso porque as pessoas não entendem, elas conciliam prosperidade sempre com finanças, né? Isso. Se tu falar, não, eu sou uma pessoa próspera, elas vão automaticamente entender que você tem milhões na conta. Mas prosperidade é você se sentir próspero, né? Como Exato. você fala, é ter essa plenitude, essa paz. Por exemplo, tem pessoas que são tão pobres, né, que somente têm dinheiro. Exato. Que o único que tem é dinheiro. Então, essa é mais uma crença que as pessoas têm aí, que acaba atrapalhando, né, o conceito de prosperidade e conciliar somente com isso. Então, as pessoas querem ser prósperas de dinheiro. Mas quando elas atingem esse dinheiro, elas percebem que não, elas não são prósperas, não é? Exatamente. Então, é isso. Mas então, Igor, o teu método Reis, me conta mais como são as dinâmicas dele, como são... Porque eu tenho curiosidade para participar dele, inclusive. Legal. Como são as dinâmicas dele, como funciona, há quanto tempo você faz essa edição? Bom, então nós falamos a respeito do início, né? Como que eu entendi que existia algo um pouco além da matéria, do óbvio, da vida. Logo adiante, na minha fase de adolescente, eu entendi sobre crenças, né? Quando eu comecei a criar os meus resultados, eu entendi que as crenças moviam todo o universo, né? Tudo aquilo que você acreditava, literalmente é aquilo que você cria. E, por último, né, algo que eu não mencionei, quando eu entendi a respeito daquilo que eu acreditava, aquilo que eu vivenciei na minha infância, né, onde eu entendi que eu estava repetindo padrões da minha família, dos meus pais, familiares até que eu não conheço, eu entendi que eu precisava fazer uma limpeza energética, mental, eu precisava ressignificar tudo aquilo que eu acreditava. Então, o processo, basicamente, né, ao qual primeiro eu vivenciei, e inclusive eu registrei tudo isso, né, em fotos, documentos, eu passei primeiro, a primeira fase, eu desprogramei todas as minhas crenças. Eu desprogramei aquilo que eu acreditava, eu desprogramei, né, a minha energia, a minha biologia, a minha fisiologia, né? E através disso, quando esse reset ele aconteceu, me sobrou uma energia limpa para que eu pudesse criar uma nova realidade. Mas não basta você desprogramar aquilo que você acredita, você precisa, depois de desprogramar, reprogramar. É como se fosse... imagine que um computador que está cheio de vírus, você faz uma limpeza, tira aqueles arquivos que estão com vírus, que estão sujos ali no seu computador, e você gera espaço, né, nesse computador. Mas depois que você gera esse espaço, o que você precisa fazer? Você precisa colocar novos programas. E foi isso que eu fiz. Eu instalei novas crenças, novos padrões de comportamentos e mudei a minha frequência vibracional. Então hoje, no método Reis, é exatamente isso. É onde eu consigo ajudar uma pessoa a desprogramar o que ela acredita, desprogramar a frequência que ela está vibrando, porque uma pessoa que está vibrando numa frequência baixa de medo, de raiva, de desejo, de ódio, depressão, ela está criando mais do mesmo, porque a frequência vibracional é o que dita aquilo que ela vai vivenciar e experimentar. Então, o primeiro passo, né, dentro do meu método, é entender aquilo que você está vivendo, aquilo que você está criando, externalizando, né? Porque tudo que está fora é como aquilo que está dentro. Então, a primeira fase é entender aonde você está. Quais são os seus padrões de pensamentos, quais são os seus padrões de sentimentos, e nós desprogramarmos isso. Uma vez que a gente faça essa limpeza, a gente começa a liberar espaço para que você reprograme a sua mente. Então, na fase 2, nós começamos uma reprogramação mental, uma reprogramação energética, para você começar a ancorar a frequência que você quer experimentar. Porque sempre o foco, ele eu estou no ponto A e eu quero chegar no ponto B. Como que eu faço
para sair do R$ 0 e alcançar R$ 1 milhão em patrimônio. Você precisa se tornar uma nova pessoa. Aquilo que você está experimentando vai sempre recriar mais do mesmo. Você pode até sair um pouquinho da rota, mas as nossas crenças, a nossa energia, a nossa frequência, elas são basicamente um GPS que te levam sempre para o mesmo destino, porque já está programado. Então, o processo é nós fazermos uma desprogramação, tirar todo o lixo, nós reprogramarmos aquilo que vai te fazer chegar no seu objetivo e, por último, dentro do terceiro passo, o terceiro portão, nós vamos criar uma meta, um desejo que vai te conectar vibracionalmente com o seu resultado almejado, né? Então, são 3 etapas: desprogramação, reprogramação e, por último, meta, objetivo e desejo forte para que nós nos conectamos com essa realidade que já existe. Porque no universo tudo já está existindo. Nós vamos nos conectar com algo que já é nosso por direito, já existe numa certa frequência vibracional, e ali você começa a acessar essa realidade. Você não precisa criar nem atrair nada. Olha só. Eu acredito, eu sou um fiel crente que nós temos várias versões de nós mesmos espalhados pelo universo. E através de nossos hábitos, de nossa vibração, de nossas decisões, manifestamos cada uma dessas versões, né? E aí tu afirmou essa parte que eu também acredito, né? Que nós mesmos criamos a nossa realidade. Tudo é criação da mente, né? Exato. Então, mas as pessoas, elas ficam bugadas assim quando você fala isso para certas pessoas. Elas falam: como assim? Eu criei um câncer? Eu criei uma doença? Eu criei uma coisa ou outra? Eu criei toda essa desgraça que estou vivendo? Eu criei a minha morte aos 30 anos? Então, você que entende disso, consegue explicar para nós como seria essa parte aí? Claro. Bom, isso é uma coisa muito interessante de falar, porque o que acontece? Na verdade, nós estamos manifestando a nossa vida desde o primeiro momento que a gente chega aqui nesse planeta, nessa terceira dimensão, nesse universo. Então, através das nossas células, que nós trazemos informações nas nossas células, né, de parentescos, de familiares, de pai e mãe, nós já contemos informações que estão agindo no nível molecular, que nada mais é do que átomos vibrando dentro de você. Então, você já vem com uma certa carga energética que cria ou questões favoráveis ou desfavoráveis. Então, imagine um bebê que aos 2 anos de idade, 1 ano de idade, contrai uma certa doença, contrai alguma certa questão ali que a gente possa olhar e falar: mas como que um ser que ainda nem foi desenvolvido pode criar uma certa doença, uma doença psicossomática ou qualquer coisa desse gênero, né? A questão é, ele já vem com essa predisposição nas próprias células, né? Quando nós trazemos o nosso DNA, ali no nosso DNA nós já carregamos as dores dos nossos antepassados. As crenças também. Tudo. Então, por exemplo, se os seus antepassados, algum avô, tataravô, bisavô, bisavó, viveu alguma certa dor, isso foi transferido de bisavô para avô e por aí vai. Então, um feto que está sendo gerado agora, ele já vem com essas informações. E quando nós começamos a desenvolver o nosso consciente, aí sim nós começamos a ter um pouco mais de controle sobre aquilo que nós vamos experimentar. Mas resumindo, tudo aquilo que a gente vive parte de um estado onde inconscientemente existe ali uma certa informação. Então, quando você percebe que você está vivendo questões que você considera como algo negativo, que você não projetou, nada mais é do que algo que você ainda não ganhou consciência do porquê você está criando aquela realidade. Por exemplo, uma pessoa que cria um relacionamento tóxico, e isso se repete 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Nós percebemos que não existe coincidência. A pessoa ela está sim criando a repetição desse padrão por algum certo motivo. Ela pode sentir um certo desconforto mental de pensar: poxa, eu estou sempre me conectando com o mesmo padrão de homem, mas existe ali uma causa que ela está honrando, provavelmente. Por exemplo, se a mãe dessa mulher que está criando um relacionamento tóxico foi e viveu um relacionamento tóxico, pode ser que no nível inconsciente esta filha esteja honrando a sua mãe, ou a sua bisavó, ou a sua avó. Então é algo que existe um motivo
pelo qual ela está experimentando essa dor. Mas ao invés das pessoas resistirem, elas deveriam se perguntar o porquê e como eu faço para mudar isso. Todas as vezes que você coloca luz nas sombras, que você identifica o problema como algo interno e não externo, você começa a dissolver e descriar tudo aquilo que você não quer viver. Então a questão é, nós temos que sempre estar de olho em tudo aquilo que estamos experimentando e não só olhar para as manifestações como quando você cria algo bom. Eu criei aqui uma fonte de renda nova, eu co-criei um carro novo, eu co-criei uma casa nova, então isso eu manifestei. Não, todo o resto você também manifestou. Quando um amigo te trai, quando você atrasa uma conta e cria uma dívida, qualquer coisa que você crie, existe ali uma informação que precisa ser olhada e precisa receber consciência. O que muda esse resultado que você está experimentando é a consciência. Por isso que quando nós trazemos esse tema, expansão da consciência, nós conseguimos compreender que, de fato, quando você expande a sua consciência, você deixa de viver aquela repetição, você deixa de reviver aqueles traumas do passado e começa a viver uma vida muito mais leve de prosperidade, de alegria, de abundância. Por quê? Porque agora a sua consciência mudou. O que significa consciência? Consciência, ela não é a sua mente. A mente é algo que você está observando e que você recebe, que é o seu intelecto. Mas a consciência é aquilo que funciona como a unificação com Deus. Então, se você consegue entender que você é um ser divino e você está co-criando a sua realidade, você pode estar co-criando um filme bom ou ruim. Então, vai de como você está projetando isso. E nunca nós devemos culpar os outros, culpar a realidade, culpar pai, mãe, trazer isso de fora. Você precisa realmente entender o porquê você está conectado e apegado a essa realidade. E uma vez que você faça isso, você começa a mudar os seus resultados. Então hoje, esta é a melhor maneira de uma pessoa sair de uma vida escassa, uma vida de repetições, de ciclos negativos, de frustrações, para viver uma vida de próspera e abundante. Entendi. É muito legal tu falar essa... Bom, nisso aí já entendemos essa parte de que as pessoas acreditam que é minha genética ser obeso, é minha genética ser assim, é minha genética, meu avô, meu pai, meu tataravô era assim. Na verdade, é somente um padrão comportamental ou uma crença enraizada que... Ou simplesmente o que você falou, que o ser humano, ele por si só, ele sempre busca honrar pai e mãe, mesmo inconscientemente. As pessoas muitas vezes elas fazem coisas no trabalho, por exemplo, tem pessoas que são perfeccionistas, né? Elas têm o toque. E esse toque é uma busca por aprovação de pai, de mãe, ou fazem as coisas fora, no mundo externo, sem perceber que é uma busca inconsciente por aprovação de pai e mãe, ou para honrar pai e mãe. E até nessa mesma, falando de prosperidade, prosperar, né? As pessoas muitas vezes elas não prosperam para honrar pai e mãe, né? Sim. Meu pai, minha mãe não prosperou, então eu não posso prosperar porque eu estarei desonrando ela, eu estarei sendo melhor que ela. Então essa é uma crença realmente inconsciente. Honrar pai e mãe diretamente é inconsciente. Exato. E então você não prospera, seu relacionamento não vai bem, como você falou. E outras áreas também não vão bem para honrar com a tua mãe, com o teu pai também não foi bem, então comigo também não pode ir. Mas quando você traz todos esses problemas para tua consciência, é onde você consegue resolver, né? Exato. O primeiro passo para resolver esses problemas é trazendo para a consciência. E você foi uma pessoa que você trouxe todos esses problemas para a consciência, né? Exato. Porque graças ao entendimento, como diz, tem um versículo na Bíblia que diz: conheceis a verdade os libertará. Foi através desse conhecimento que você buscou, que te libertou de todas as amarras invisíveis que você tinha, que por aí talvez iriam te manter tanto tempo nesse mesmo padrão, né? Exato. E hoje você já voltou com a tua empresa, já voltou com todos os teus negócios, conseguiu levantar tudo de novo através desse conhecimento que você buscou, né? Exato. Bom, depois que eu comecei a expandir, né, a minha consciência, aí eu comecei a co-criar uma nova realidade através de uma consciência literalmente totalmente diferente daquilo que eu tinha vivido no passado. Então hoje, não é que as coisas acontecem de uma maneira mágica, mas quando você tira os traumas, quando você tira aquela carga negativa,
tira o peso de uma cocriação, de uma construção de um negócio, de um relacionamento, você faz com que o negócio se acelere, né? Porque a forma mais simples de entender manifestação é quando nós compreendemos que, na verdade, tudo já está disponível e tudo está interligado. O que você só precisa fazer é decidir o que você quer sintonizar como uma estação de rádio e você precisa ajustar a frequência que toca na mesma estação que você está querendo ouvir, né? Porque numa estação de rádio é exatamente assim que funciona. Nós sintonizamos uma estação, colocamos ali naquela frequência e aquele rádio ele simplesmente reproduz aquilo que você quer escutar. Então hoje a minha cocriação ela está sendo mais acelerada e de uma maneira mais consistente. Então hoje está sendo um progresso muito mais leve, mais fácil, né? Onde eu já consegui reconstruir realmente tudo o que eu tinha perdido e muito mais num prazo muito menor, de 2 anos, eu consegui reconstruir tudo aquilo que eu tinha perdido, né? Então hoje eu consigo comprovar que realmente quando nós mudamos a nossa crença, mudamos a nossa energia, você consegue acelerar seus resultados independente do que aconteceu antes. Você conseguiu alinhar tudo para passar a manifestar verdadeiramente a vida que você queria. Claro que é um processo, né? Não vai manifestar. Exato. Para quem acha que vai mudar hoje os pensamentos, alinhar tudo e vai já expandir, é um processo, né? Agora eu lembrei até da minha experiência. A minha primeira experiência que foi quando eu entendi que não era só matéria, né? Eu tinha visto, eu acho que uma live, inclusive, que é da Elaine Ourives. A Elaine Ourives foi a pessoa que me gerou aquele insight que eu percebi que não, tem mais coisas por trás disso tudo. Mas eu só tinha assistido essa live até aí. Só que eu levei meio que um golpe assim sobre um trabalho. Aquele tempo eu era CLT. Eu sempre gostei de viajar. Eu sonhava com viajar. E surgiu um trabalho de um trabalho falso, uma pessoa somente tentando me manipular e sei lá qual era a intenção dela, mas ela desenhou todo um trabalho lá que era o trabalho dos meus sonhos, era o CLT dos sonhos, sabe? Uhum. O sonho todo é CLT. E eu fiquei tão empolgado com isso, eu chorei, liguei pra minha mãe, e fiz vídeo assinando o contrato, chorando, pá, tava super emocionado. Aí a pessoa ficou me enrolando um bom tempo. Passou um tempo eu descobri, era uma pessoa próxima, inclusive. Mas passou um pouquinho de tempo aí eu descobri que era tudo mentira. Só que eu já tinha vibrado nessa intensidade como se fosse real. Uhum. Eu chorei, eu visualizei tudo como ia ser. Sim. Pois em menos de 2 semanas surgiu uma proposta exatamente do jeito que ela tinha, um pouquinho diferente, na verdade. Mas se manifestou aquela mesma proposta, dessa vez real. Aí, quando aconteceu isso, eu pensei, meu Deus, não, tem coisa, eu preciso entender mais sobre isso. E foi onde eu comecei aí eu comprei um curso, fui lá e voltei lá e comprei um curso da Elaine Ourives e foi o primeiro passo, assim, para expansão mental que eu vivi. Legal. E tu já teve alguma experiência, assim, onde tu pensou, putz, que foi realmente radical mesmo? De cocriação? De cocriação, que tu conseguiu manifestar, assim, de um jeito... Sim. Enfim. Sim, na verdade, começou lá atrás, quando eu ainda não tinha o meu próprio negócio, né? Eu estava começando a estudar sobre manifestação, sobre lei da atração, e eu tinha trabalhado 1 ano como profissional, fiz uma transição de assistente para profissional, e naquele 1 ano tinha ganho R$ 1.300 por mês, mais ou menos, e chegou no final do ano, estudando sobre esse assunto, eu entendi que eu precisava usar de um certo momento para criar uma nova realidade. E foi ali onde eu usei do momento da virada do ano, né, onde a vibração está muito mais alta por conta da euforia, da alegria, né, de Réveillon, onde eu mentalizei na virada do ano, na virada da praia ali, eu com o meu salão. Então, bem na virada, nos últimos segundos para tocar a meia-noite ali e começar os fogos, eu já fechei os meus olhos, comecei a visualizar, fiquei sorrindo e agradecendo ali pelaquela imagem que foi se desenhando na minha mente. E naquele dia eu tinha, inclusive, até comprado Chandon para comemorar tudo mais.
E ali, vibrando muito alto, eu visualizei essa imagem com muita clareza, agradecendo, levantando meu champanhe, estava com os amigos. E aquela imagem ela se concretizou 6 meses depois, onde eu saí de nenhum recurso, porque eu co-criei esse recurso, eu não tinha, como eu disse, né, eu ganhando como profissional, eu estava ganhando R$ 1.300 mais ou menos por mês, então eu não tinha a condição de abrir aquele espaço que eu estava visualizando. E 6 meses depois, tudo se desenhou para que eu tivesse o meu próprio e primeiro negócio com a minha própria renda, né, assim, investindo do meu próprio bolso. Então, em 6 meses eu tive a manifestação daquilo que eu visualizei no meu Réveillon. Aquela foi a primeira experiência onde me marcou e eu fiquei, cara, nossa, deu certo, aconteceu, como que foi e tal. E eu pensei, agora eu vou usar isso repetidas vezes até eu co-criar tudo que eu quero. E aí, todas as vezes, todos os anos, eu fui repetindo o mesmo processo, que aí foi quando eu comecei a co-criar mais coisas, carros, dobrei os meus negócios, né? Então, eu continuei usando a mesma técnica, digamos assim, e repetindo para outros objetivos, onde eu manifestei basicamente um pouco de cada coisa. Carro, casa, dinheiro, relacionamentos, mas começou nesse evento ali. Vocês anotaram? Réveillon. Euforia do Réveillon, todo mundo lá anotadinho. Também vou fazer isso. Mas na verdade eu também, quando gerou. Mas foi esse ano. Quando foi às 12 da noite que começou a estourar os fogos, enfim, eu acho que foi. Aí quando eu tava finalizando, eu estava na praia também. E fui lá na beira da praia, sabe? Me ajoelhei lá e comecei a orar e manifestar. Eu tava com meu irmão e minha cunhada, sumi, eles procurando e eu lá, em frente à praia. Porque realmente tu tá numa frequência muito alta do Réveillon, né? As pessoas estão nessa vibe de Exato. comemorar. Nem o Natal tem essa frequência. O melhor mesmo é o Réveillon. E realmente, tu falando agora, inclusive eu lembrei, eu já tinha esquecido, assim. E aí eu profetizei que esse ano seria o ano que eu viveria meu propósito, que eu mudaria totalmente o rumo da minha vida, o que eu estava vivendo, enfim. Inclusive eu comecei o ano em Balneário e agora hoje, amanhã eu tô indo morar para Balneário. Mas assim, eu comecei o ano decidido que eu ia passar a viver o meu propósito, viver tudo que mudar a rota, enfim. E nisso me mudei duas vezes, saí da minha cidade, fechei, eu era fotógrafo, eu fechei meu estúdio, me formei como em PNL e palestrante, enfim. E desde então estou trabalhando nisso. Em menos de um ano minha vida também deu uma reviravolta, assim. Passei a ter bons resultados, que início do ano eu não comecei com bons resultados. E tudo isso também, agora eu lembrei assim, putz, também fiz isso daí. Legal. Realmente funciona. Anotem, anotem. Porque realmente é o momento que tu tá nessa manifestação de que, não, esse ano eu vou fazer dar certo, né? Sim. Uma frequência muito alta. Os passos, né, de uma cocriação da realidade você determinar qual é o seu desejo, então determina o que você quer. Você vai vibrar naquela mesma sintonia, né, daquilo que você está visualizando. Então você entra em ressonância, em frequência equivalente do seu desejo, daquela visualização. Você experimenta no seu corpo essa sensação como se você já estivesse vivendo aquela realidade. E por último, você solta como algo que já aconteceu. Você não vai vibrar como algo que vai acontecer. Você vai vibrar como algo que está acontecendo naquele instante. Essa é a única fórmula que sempre vai funcionar todas as vezes. Todas as vezes que você repetir essa fórmula, você vai perceber que você vai cocriar de novo e de novo e de novo. Mas o ponto você precisa eliminar as suas crenças, você precisa tirar da sua vista o como isso vai se concretizar. Todas as vezes que você coloca um questionamento, mas eu não tenho condições, eu poderia ter pensado, como que eu vou co-criar um salão daqui 6 meses, sendo que eu hoje tenho R$ 2.000 na minha conta? A conta não fecha. E é exatamente essa a mágica do universo. A conta não tem que fechar. O universo, ele é abundante. Você só precisa determinar o que você quer viver. Se você determinar que você vai viver aquela realidade em um ano, é exatamente isso que você vai experimentar. Porém, desde que você não coloque dúvidas. A dúvida é o medo
e a incapacidade, que são coisas parecidas. Será que eu vou conseguir? Será que, de fato, eu tenho a capacidade de realizar esse objetivo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar todas esses questionamentos da nossa mente e simplesmente deixar que o universo corresponda àquilo que você quer, né? Então, é mais ou menos voltar a ser criança. Quando eu era criança, uma coisa muito interessante, a minha mente, ela voava, assim, né? Eu achava que era o Batman, o Super-Homem, o Homem-Aranha. Então, de fato, eu me vestia, por exemplo, de Batman, colocava uma capa nas minhas costas, uma sacola, e eu pulava do segundo andar de casa, né, da laje de casa, né? Não era sobrado, era uma laje que nós tínhamos nos fundos de casa. Eu pulava de 7 metros, acreditando que eu iria voar. Não façam isso em casa. Eu acreditava que eu iria voar. Então, a minha mente, ela era uma mente ingênua, né? Eu pensava que eu tinha superpoderes. Mas claro que nesse mundo físico que a gente vive, nós temos as leis, né? Então, existe a gravidade. Mas na minha mente ali, é uma mente ingênua, eu tinha a crença de que eu podia realizar qualquer coisa. Então, para você ter uma ideia, eu acreditava que eu conseguiria voar. Então, eu tentava de várias maneiras pular de sacada, pular de laje, acreditando que aquilo iria se realizar. E isso veio comigo na minha fase adulta. Só que o que acontece? A gente perde essa essência de criança quando você começa a ver as coisas não dando tão certo quanto você começou a imaginar. Então, quando você percebe ali e se depara com um relacionamento que dá errado, com o dinheiro que você perdeu, com o negócio que você quebrou, você fala, na verdade, aquilo que eu acredito... Nisso você implanta as crenças. Não dá tão certo assim. Não tenho certeza se realmente eu sou capaz de realizar. E nisso você começa a criar uma bagagem negativa e a tendência é você observar mais o negativo do que aquilo que deu certo. E é aí que as pessoas começam a recriar coisas do passado. Por isso que a gente precisa se desintoxicar de todo o nosso passado para criar uma nova realidade. Por isso, as crenças, elas não são somente criadas com a repetição, né? Com o que ouvimos na infância ou com o que vem de antes. Mas também as experiências vivenciadas que envolvem emoção. Exato. Por exemplo, que exemplo eu posso usar aqui, mas o fim de um relacionamento que não terminou bem, envolveu emoção, você criou a crença, você desenvolveu a crença aí de que, sei lá, relacionamento não é pra ti. Criou uma crença aí porque esse momento envolveu emoção. E como é esse processo de eliminar as crenças, como você falou? As crenças, na verdade, não é que nós vamos eliminar elas, nós vamos... Substituir. Substituir ou você vai deixar de se identificar com algumas crenças. Por exemplo, a crença de escassez, ela nunca vai deixar de existir. Uma pessoa que vivenciou alguma coisa a respeito de escassez, você ainda pode continuar vivenciando a escassez, só que a diferença é que você vai vivenciar níveis diferentes de escassez. Então, você vai enfraquecendo essa crença, mas ela sempre vai existir. Por exemplo, você alcançou hoje um padrão multimilionário. E ainda assim, você vai olhar para algumas coisas e vai falar, poxa, isso aqui eu não pagaria, isso aqui é muito caro. E isso pode soar como escassez. Mas a diferença é que você não coloca tanta importância quanto antes você dava. Então, a questão é, você desativa as crenças predominantes de escassez, de medo, e você começa a ativar crenças fortalecedoras. Mas elas ainda vão existir. Então, o processo é você limpar a associação que você gerou a respeito daquela crença, mas ela vai existir ainda. Por isso, o que citamos antes, né, sobre trazer para a consciência essas questões internas. Nosso externo é um reflexo do nosso interno, né? Exato. Então, nós temos várias crenças que estão criando a nossa realidade hoje. Então, quando você traz para o consciente essas crenças que estão criando a tua realidade, é onde você consegue, como você falou aí, entender que elas não fazem mais parte de ti, elas já não condizem com o teu novo eu. Exato. Outra forma também interessante, né, é a repetição. Trocar de dinheiro é a raiz de tudo mal, por dinheiro é necessário para isso e aquilo. E substituir essas crenças através da repetição. Nosso Exato. cérebro, né, ele cria novas sinapses através da repetição. Então é um jeito interessante também de substituir isso para assim passar a manifestar uma realidade legal, não aquela realidade que talvez você esteja insatisfeito hoje, não é mesmo? Exatamente. Então,
Você citou outra coisa aí que agora eu não vou lembrar. Mas e você é uma pessoa muito cristã, né, também. Você- E onde em tudo isso nós não citamos em nenhum momento, mas é interessante trazer isso daqui para as pessoas também entenderem que tudo está conectado, que é a Exato. parte da criação, a lei da atração, tudo isso que falamos aqui, aonde entra isso na Bíblia, na palavra no caso. Bom, na verdade é bem simples, né? Jesus, que foi de fato a figura, né, mais próxima de Deus na Terra encarnado, é, ele praticou e deixou vários ensinamentos a respeito de cocriação da realidade. Basicamente isso, né? A sua fé te salvou, é, você me tocou e através daquilo que você acreditou, você foi sarada. Se você acreditar que você pode restituir sua visão, você será curado. Então, ele nos mostrou que, de fato, aquilo que você acredita é aquilo que você vai experimentar. Se você acredita que é possível ser curado, através de um toque físico, você vai ser curado. Se você acredita que você precisa de uma cirurgia para ser curado, você vai ser curado através desse método. Então, tudo envolve a crença. E na Bíblia, né, existem várias e várias citações que mostram e comprovam isso, né? Mas hoje, assim, na verdade, eu uso a Bíblia como um manual de estudos, mas a minha crença, ela realmente é uma crença bem vasta, bem abrangente. Mas sim, na Bíblia nós podemos ter vários insights, vários ensinamentos, um modelo ali de pensamento que funciona, né, há 2000 anos aí. Existe uma comprovação de princípios que vão te fazer alcançar uma vida de realizações, mas sem envolver a religiosidade, né, que algumas pessoas acabam Aham, misturando. A sim. Bíblia, ela precisa ser usada como um manual, como códigos divinos, códigos sagrados, que vão te trazer entendimento para você viver uma vida plena, uma vida de realização. Que esse sempre foi o ensinamento de Jesus, né? Onde ele não falava de religiosidade, ele não tentou criar uma bandeira, uma faixa de dizer, olha, o nosso movimento é X ou Y. Ele, de fato, incluía todas as nacionalidades, todos os tipos de pessoas, porque pessoas importam, né? Todos nós somos irmãos e nós fazemos parte de um único universo, né? Então não existe você achar que você é melhor porque você é branco ou porque você é palestino ou porque você é cristão e o outro ali, ele, né, não é uma pessoa tão importante. Então a Bíblia, ela nos ensina sobre o amor, né? E o amor é a energia primordial, a energia que cocria, né, as realidades. Então, quando nós pensamos em cocriação da realidade, você não cocria uma nova realidade vibrando no ódio, vibrando na raiva. Você cocria na maior proximidade com o amor. Então, você precisa usar dessa frequência, que é o principal princípio de Jesus ou da Bíblia ou de Deus, para cocriar uma nova realidade. Por isso que existe essa união, né, das duas coisas. Aham. É legal tu falar, citar a questão da religião também. Eu, particularmente, não acredito em nenhuma religião, mas ao mesmo tempo eu acredito em todas. Todos estão certos dentro da sua. E até inclusive o ateu. O ateu ele também está certo dentro da sua religião, que ele acredita nele mesmo, no caso. E nós também somos uma expansão de Deus. Com tudo que nós falamos aqui, né, criação da realidade. Chegamos à conclusão com isso que o tal do destino não existe, né? Nosso destino, quem criamos, somos nós mesmos. Através Exato. das nossas decisões, nossos pensamentos, nossos padrões, nossas crenças e etc. Então, né, no mesmo, na mesma questão aí da Bíblia, muitas pessoas, da religião, né? Muitas pessoas acreditam nessa questão do destino. Deus permitiu assim. Se Deus quiser, vou prosperar. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Se Deus quiser. Mas na verdade, não. Essa questão de Deus quiser, descarta. É claro que Deus quer. O meu destino foi ser um alcoólatra pobre e solteiro? Não. Não era teu destino esse. Você criou essa realidade. Destino não existe. É você o responsável por toda a tua realidade. Exatamente. Assim como hoje nós estamos criando nossa realidade, nosso podcast aqui, que em algum momento foi somente um pensamento, né? Que inclusive, né, eu cheguei a falar com a proposta do podcast e o Igor falou, eu ia te falar isso, só que ainda não achava que era o momento ainda.
E deu um bingo aí, os dois pensando vibrando com a mesma ideia, vibrando na mesma frequência, e alinhamos tudo isso para lançar o nosso podcast aqui. Então, Igor, eu esqueci a última pergunta, mas o que mais tu pode nos contar sobre todo esse meio aí? Sobre cocriação, Sobre expansão. cocriação. Temos mais 10 minutos. Ok. Bom, o ponto principal hoje, né, da minha mensagem é fazer as pessoas entenderem que você cria a sua realidade e você vive a sua limitação. Todas as vezes que você diz que para você só é possível uma determinada realidade, isso será uma verdade. Se você disser para mim que a sua realidade é viver com R$1 milhão por mês, R$100 mil, R$10 mil, é isso que você vai viver também. Então, o processo é você determinar, né? Nós precisamos determinar o que você quer viver, qual é a realidade que você quer viver, e não coloque limites. Eu costumo falar dentro do meu método que nós vamos viver uma vida extraordinária. Então, você precisa determinar o que é essa sua vida extraordinária. E quando a gente pensa a respeito disso, a minha vida extraordinária talvez seja diferente da sua, assim como vai ser diferente da pessoa que está nos assistindo. Então, hoje, o meu desafio para todas as pessoas é o que de fato te move, o que de fato te encanta, que te brilha os olhos. Não coloque limites. Se você tivesse o aval de Deus, a assinatura de Deus, o que você escolheria hoje? Se Deus te dissesse assim, filho, escolha quanto você quer ganhar, em que casa você quer viver, em que cidade você quer morar, qual é o tipo de homem que você quer ter, o tipo de mulher que você quer ter, qual é o relacionamento que você quer ter, quantos filhos você gostaria de ter. Se Deus te der essa assinatura, esse aval, um cheque em branco com a assinatura dele, o que você escolheria? Você escolheria o salário que você tem hoje? Você escolheria a renda que você tem hoje, o negócio que você tem hoje, a profissão que você escolheu? Esse seria o seu limite? Ou, sabendo que Deus é o seu sócio, você escolheria uma nova realidade? Quando você entende isso, que Deus está sendo o seu sócio, por quê que Deus está sendo o seu sócio? Imagine assim, você é uma centelha divina, aquilo que veio do sopro de Deus. Isso que nós somos, né? Imagine, nós temos um fator biológico, um fator genético, um fator que foi gerado através dos nossos pais, mas de onde vem o espírito? O espírito, ele é energia pura. Então, nós não somos frutos da matéria, nós somos energia. Para que eu e você existíssemos, nós viemos de um lugar desconhecido. Nós podemos falar do embrião, mas antes do embrião, a alma, o espírito, de onde vem? É de um lugar desconhecido, é do vácuo quântico, né? Então, quando nós entendemos isso, nós podemos compreender que você está criando o destino que você está percorrendo. Para onde você está indo, você está determinando. E é aí que vem a nossa parte de, se eu estou vivenciando essa realidade neste exato momento, é porque eu criei e desejei isso. Sendo um cenário bom ou ruim, sendo um salário bom ou ruim, sendo a sua meta ou não, você está determinando que esse é o seu limite, que essa é a vida que você quer experimentar. E o ponto é, se você ficar sempre jogando a culpa no outro, a culpa no chefe, a culpa no trabalho, a culpa nas circunstâncias, porque eu saí da favela, porque eu vim da favela, você estará agindo num grau de vibração, numa frequência de vibração de vitimismo. E o vitimismo, ele é um nível de frequência muito baixo. Então você não expande de realidade, você não vira, você não muda essa realidade. O que você precisa fazer? Começar a sintonizar, a agradecer como uma pessoa que já vive numa realidade melhor. E esse é o ponto principal, o ponto mais difícil, onde as pessoas têm muita dificuldade, todos temos dificuldades, inclusive eu, onde nós precisamos transcender aquilo que estamos vivendo. É óbvio, uma pessoa que está passando por apertos financeiros, ela pensa, como que eu vou agradecer, sendo que eu estou sem dinheiro para pagar o meu aluguel ou o que quer que seja. A pessoa ela vai ficar preocupada, é o normal. Só que aí que vem o espera no Senhor, o descansa no Senhor, a certeza do amanhã. Você tem que ter a certeza que o amanhã será melhor do que hoje. E quando você faz esse esvaziamento dos seus pensamentos, das suas crenças, das suas emoções, você começa a criar uma realidade melhor. Por isso que você precisa mentir sobre a realidade que você está vivendo. Se está vivendo hoje uma certa dificuldade, comece a mentir para você mesmo. Olhe no espelho e diga. Ou, se você não quer mentir, você deve olhar para você no espelho e fazer um acordo com você mesmo, dizendo, nós vamos viver uma realidade melhor, você precisa acreditar. O que você afirmar para você mesmo precisa criar essa realidade.
criar esse sentimento de que você sai desse vitimismo, desse personagem de injustiçado, de uma pessoa que vive na escassez e começa a viver de fato uma pessoa que tem um sentimento muito mais avançado. Então é isso que você precisa fazer. Isso vai te ajudar a co-criar essa nova realidade, né? E basicamente isso vai te ajudar a alcançar 100% de uma nova realidade. Olha só, recebi um aulão aqui. Tanto eu como os que estão assistindo também. E é essa a ideia do podcast, né? Eu aprender contigo, tu aprender comigo, nós juntos poder transbordar e levar isso para quem está nos assistindo. É muito legal essa última fala aí, que eu realmente acredito que é como a questão de receber um cheque, né? Eu te dou um cheque hoje de 1 milhão para descontar daqui a um mês, mas você já tem 1 milhão. Você pode não Exatamente. receber, não descontou esse 1 milhão, mas você já tem 1 milhão, já tem um cheque. Então é assim que funciona a nossa vida. Nós já somos milionários, já somos ricos, porque Deus já nos entregou tudo isso. Só falta descontar. Mas então é isso, encerramos por aqui nosso primeiro episódio. Estamos muito felizes com esse lançamento aí. Fiel e crente que vai dar tudo certo, que vai ser um estouro, que vai ser um sucesso. E queremos agradecer ao nosso patrocinador, a Serviços e Consultorias lá de Barracão, que foi nosso primeiro patrocinador aí. E agradecer a quem nos assistiu. Então é isso, muito obrigado a todos, muito obrigado a Igor por esse aulão que você nos entregou aqui. E a próxima seremos nós dois aqui entrevistando, né? Sim. E já dar um spoiler da nossa primeira convidada, que vai trazer aqui um conteúdo também maravilhoso sobre um pouquinho mais, explicando um pouquinho mais sobre o que o Igor falou de antepassados, que ela trabalha com constelação familiar, uma especialista em constelação familiar. Então vocês não perdem por esperar o segundo episódio desse podcast, que vai ser um estouro. Exatamente. Igor, contigo. Dá teu tchau aí. Pessoal, para quem quiser me seguir nas redes sociais, igorreis.mentor. Será muito bem-vindo lá no meu Instagram. Estarei lançando a próxima turma do Método Reis online e também presencial, então acompanhe lá. E mande no meu direct mentoria para você receber um presente e também se informar a respeito de como funcionam os meus processos para te ajudar a alcançar a realidade que você quer e deseja. Então é isso, obrigado por hoje. Última questão que eu esqueci de falar, a novidade aqui, que agora você também, além de nos assistir no YouTube, você também vai poder nos ouvir lá no Spotify. A partir de amanhã já vai estar, hoje mesmo, na verdade, já vai estar lá no Spotify para vocês nos ouvir também durante o treino, durante faz alguma coisa em casa, enfim. Mas é isso. Muito obrigado a vocês, até uma próxima. Vamos lá, Igor. Até. Valeu, obrigado.